Oi, hoje eu quero conversar um pouco sobre a graça de Deus. Existem centenas de pessoas órfãs da graça, até mesmo dentro das igrejas, porque elas simplesmente não conseguem receber a graça. A primeira coisa que eu quero falar aqui, a graça não é uma coisa para ser entendida ou merecida. A graça é simplesmente para ser recebida. Por incrível que pareça, essa é a maior dificuldade das pessoas. É receber a graça de Deus. Porque justamente elas querem entender, que é uma coisa que não dá para entender, ou elas querem merecer a graça de Deus. E é uma coisa que jamais nós vamos merecer, porque justamente a graça é oferecida para as pessoas que não merecem. Eu quero ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O inimigo tem feito uma grande confusão na mente das pessoas, transformando Deus em um grande vilão, convencendo essas pessoas que Deus não tem oferecido justamente para elas a graça de Deus. São muitas as vezes que nós conversamos com pessoas que estão chegando na igreja ou estão há muitos anos na igreja e ainda não conseguem se livrar da culpa, do peso e às vezes até de uma culpa que elas colocam em Deus por coisas que aconteceram com elas. E isso é uma mentira diabólica que precisa ser quebrada na nossa mente. O inimigo, ele reverteu o quadro na mente dessas pessoas, transformando Deus em um vilão ao invés de pai, ou convencendo essas pessoas que Deus é um pai ruim, ou que Deus é um pai que ama apenas alguns filhos e não ama filhos como esta pessoa que se acha indigna, que se acha pecadora demais. E o inimigo usa algumas estratégias para trabalhar na mente dessas pessoas, para convencê-las que elas não podem desfrutar da graça de Deus. A primeira coisa que o inimigo usa é uma coisa que eu estou chamando aqui de infortúnio. O infortúnio pode ser uma coisa que nos acompanha desde o nascimento. Uma família ruim, uma família desintegrada, uma família desequilibrada, uma condição financeira, pessoas que já nasceram pobres ou até miseráveis, ou uma doença de nascimento, ou uma doença adquirida, ou qualquer outro desavento que aconteça durante a vida. Um aborto espontâneo, um acidente de carro. O inimigo, ele pega esse infortúnio e ele amplia, colocando a culpa em Deus e convencendo esta pessoa de que Deus não a ama, de que Deus não a abençoa, de que Deus não está abençoando ela com graça justamente porque ela passou por esse infortúnio. Nós precisamos entender que a graça não é a ausência de infortúnios, ou a ausência de problemas, ou até de pecados. A graça é justamente o poder de Deus para que a gente possa sobreviver a esses infortúnios. Pode ser que você tenha passado por muita coisa ruim, é verdade, e tenha sido desfavorecido desde o seu nascimento. Mas isso não quer dizer que a graça de Deus ou que Deus não está contigo. A prova disso é que você ainda está vivinho da Silva assistindo esse vídeo agora. Por mais infortúnios que você tenha atravessado, Deus guardou a tua vida e continua te protegendo, e existe um plano belíssimo da parte de Deus para te fazer uma pessoa feliz e viver uma vida abundante na terra. Uma outra arma poderosa de Satanás para privar as pessoas da graça é justamente o pecado. O pecado realmente faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas nem de longe ele tem o poder de anular a graça de Deus, porque justamente está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há tantas pessoas que não conseguem experimentar a graça só pelo fato de serem tentadas. Eu quero te dizer que ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E até se você cair numa tentação, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
O pecado, ele está na contramão da graça, mas ele não anula a graça. A graça é justamente para pecadores. Se você é alguém que está lutando contra desejos, impulsos, vontades, pensamentos, sentimentos que são pecaminosos, a graça é justamente para você sentir isso, pensar isso ou desejar isso. Não faz de você alguém indigno da graça. Ou melhor, até faz, mas a graça é para pessoas indignas. Não se prive, não fique órfão da graça. E muito menos pense que Deus não é pai para você, que você não é filho de Deus. Ele escolheu justamente para si filhos indignos para torná-los dignos através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos um exemplo claríssimo disso, que é a passagem que o apóstolo Paulo pede para Deus tirar dele um espinho na carne. Eu tenho até outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. É um vídeo que se chama Quando Deus Diz Não. Deus não tira o espinho da carne de Paulo, mas ele garante que vai dar a graça para Paulo viver com o espinho. Ele diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tire da tua mente esse pensamento de que você precisa estar totalmente limpo, que você precisa ter a ausência de problemas ou de infortúnios ou de pecados, para então gozar da graça de Deus. É com o espinho na carne que você vai experimentar a graça, porque justamente a graça é para pessoas que trazem na sua carne, no seu coração, no seu espírito, espinhos que as ferem todos os dias, mas a graça nos dá poder para viver até com os espinhos. Uma outra artimanha poderosa de Satanás para nos privar da graça, nos deixar órfãos da graça, é a religiosidade. Ela traz sobre nós uma condenação e uma exclusão que o Evangelho, o amor de Deus, que o próprio Deus não nos oferece. Ele está de braços abertos para receber pecadores sujos, enlameados na lama do pecado, e lavá-los e perdoá-los. Nós temos um exemplo nítido disso quando os fariseus trouxeram uma mulher adúltera que foi apanhada em flagrante cometendo pecado, e Jesus ofereceu para ela uma porção de graça naquele momento. A religiosidade ou a religião, ela pode nos excluir. Você pode até ter sobrevivido a um episódio numa igreja, numa congregação, numa célula, ou na frente de uma liderança de alguns pastores ou de algum pastor que tenha te excluído, te colocado para fora de uma congregação, tenham agido com você com completa frieza. Mas isso não reflete o amor de Deus, não reflete o que Deus sente por você. É claro que eu não estou defendendo aqui a ideia de você viver desigrejado ou viver fora de uma igreja, mas existem muitas comunidades, lideranças, pastores que têm esse entendimento da graça e estão de braços e coração aberto para ajudar pessoas como nós, que não somos perfeitos e precisamos da graça de Deus para sobreviver. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, seja por infortúnio, seja por tentação, seja por pecado, seja por religiosidade, eu não sei quais os traumas, as feridas, as lembranças, os episódios, as coisas cabulosas que você já tenha passado durante a sua história de vida. Mas a graça de Deus ainda continua disponível justamente para pessoas como você. E você é uma pessoa que pode sim ser filho de Deus. Não por algo que você possa fazer ou que você possa merecer. Tudo que precisava ser feito já foi feito pela única pessoa que poderia fazer, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós, se fez maldição por nós, carregando os nossos pecados na cruz, morreu a nossa morte para que hoje nós fôssemos livres e pudéssemos gozar da vida abundante através da graça de Deus. Experimente essa nova vida, experimente a graça de Deus, livre-se do seu passado, livre-se das lembranças antigas e passe a viver uma nova vida em Cristo. Se você precisar conversar, desabafar, eu tô aqui, comente aqui embaixo, a gente pode trocar um WhatsApp, trocar mensagens, conversar, ou então procure o seu pastor, o seu discipulador, mas não fique preso a esse passado e a esses sofismas diabólicos
achando que você é uma pessoa que jamais pode experimentar a graça de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para filhos e filhas de Deus. Você não está órfão, você tem um pai que está olhando por você. Que Deus te abençoe e até o futuro.